Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o enfrentamento dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. Quem analisa a corrida eleitoral ao governo de São Paulo é o cientista político Glauco Pérez, professor do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, muito obrigada por estar conosco e eu sei que o senhor acompanhou o debate promovido pela TV Gazeta entre os candidatos ao governo de São Paulo, numa parceria com o Estadão, com a Jovem Pan, com o Twitter. E eu queria abordar alguns aspectos. Dentre eles, como é que o senhor analisa uma diferença de estratégia política que houve no primeiro debate, que foi dos presidenciáveis, onde prevaleceu a moderação. E no debate com os candidatos ao governo do Estado, eles trouxeram muitos apoiadores que agiram como claque na plateia. Isso aconteceu e tinham, em alguns momentos, tiveram uma interlocução num tom mais alto para atingir o candidato adversário. Como é que, diferente dos presidenciáveis que centraram nas propostas, aí a pergunta, estratégias políticas tão diferentes, por quê? Bom, boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Me parece que são dois componentes aí, né? O primeiro é o tempo, né? Falta cada vez menos tempo para a eleição, à medida que o tempo for passando, que a gente for se aproximando da eleição. Isso pesou no debate de ontem? Eu acho que sim, começa a pesar porque alguns candidatos estão muito longe, né? O segundo turno está começando a ficar claro e quem está longe está precisando ocupar a vaga de um deles. Então eles precisam atacar e aí naturalmente os outros vão se defender. Então o debate vai ser mais acirrado mesmo. A segunda é que a dúvida com relação ao cenário nacional é tão grande que a gente só tem falado disso, né? A gente só se ocupa disso. Então, os candidatos precisam adotar algumas estratégias mais incisivas para aparecer e repercutir. Se ele só fizer propostas, assim, naquilo que a gente gostaria que fosse, demandaria do eleitor uma atenção maior, um discernimento de separar o que é eleição para presidente, o que é eleição para governador, e é mais difícil. Então, marcar o candidato, você ser mais enfático, você ser mais firme, você eventualmente desconstruir uma outra imagem, acaba sendo mais efetivo, né, no momento em que o debate sobre a eleição presidencial... Agora, é interessante, o senhor falando isso, houve um comportamento no debate de ontem também que se destacou, que foi o fato dos candidatos ao governo de São Paulo não terem aproveitado todo o tempo do debate para uma autopromoção ou para, como o senhor disse, desconstruir a imagem do outro. Muitas vezes eles faziam referências a temas nacionais e aos candidatos dos seus partidos à presidência da República, ali levantando a bola para eles e tal. O que foi isso? Por que eles não usaram em benefício próprio o tempo todo, o debate? Em parte porque, como eu estou dizendo, se as pessoas falam sobre os candidatos a presidente, para alguns não é interessante estar associado a eles, né? Porque o seu candidato a presidente não decola ou ele é mal avaliado no governo, então você não tem interesse de falar, ou no caso de outros tem problemas na justiça, então você, por razões diferentes para eles, falar dos candidatos a presidente pode ser um tiro no pé, né? Pode funcionar contra, porque eles são do mesmo partido, mas não necessariamente apoiam, vários deles. Ou, enfim, ter o apoio pode não ser benéfico para a imagem que eles vão construir junto ao eleitor, né? Sim. Então... Agora, os dois candidatos que estão em primeiro lugar, Paulo Scaff e João Dória, havia aí uma expectativa que o debate pudesse centrar ali um tom de maior agressividade de um em relação ao outro, etc. E não foi bem isso que aconteceu, né? Então, de repente, Dória estava se voltando para os outros ou para Márcio França, mais do que para Scaff, que em pesquisa chega a aparecer à frente dele. Em outra pesquisa, não, mas estão empatados, estão ali empatados. Agora, eles mostraram o que com isso? Esses dois que estão em primeiro lugar? Um temor referencial, recíproco, e eles perderam uma boa oportunidade para investir no desempate? Olha, ganhar o primeiro turno não vai fazer tanta diferença assim, né? O importante é ganhar o segundo, é garantir que está no, garantir que chegar ao segundo turno. Né? Então, isso é mais importante. Então, é melhor discutir com o terceiro e quartos colocados propriamente do que abrir fogo contra o primeiro, porque isso tem que acontecer no segundo turno, né? Então, Scaff e Dória vão brigar provavelmente no segundo turno e eles precisam garantir, eles têm muita chance de chegar. Então, me parece que seria muito arriscado para eles assumir que venceriam no primeiro turno e que por isso valeria a pena mirar esforços contra um contra o outro. Né? Bom, agora uma outra questão que é
o nível de conhecimento do candidato. Claro. O candidato Márcio França, ele jogou o João Dória contra a parede, cobrando número certinho dele, da dívida do Estado em relação a precatórios, etc. E ele pediu qual é o número, e o Dória ignorou, mas ele ficou contrafeito, assim, a imagem fala. Né? E ali contrafeito, e falou que o Alckmin deixou o governo no azul, e etc., tergiversou. Conclusão da história, 2 blocos depois, aí ele falou o número, ele falou e ainda corrigiu o Márcio França, mas o que eu quero saber é se o eleitor cobra do candidato a precisão, que ele tenha um conhecimento exato de números, se isso é de fato importante e pode desconstruir a imagem quando o candidato mostra que não sabe. Pode. O eleitor acha que isso aí não é tão importante assim? Não, olha, em geral não é tão importante assim. No caso do Dória, em particular, é um pouco mais importante porque ele é o tempo todo dizendo que é bom gestor. Um gestor que não conhece os números do Estado, que quer governar. Saber tudo não exatamente, mas saber o número de funcionários, como ele perguntou, saber o valor dos precatórios. Eram coisas que podem pegar mal para uma parcela do eleitorado. Se é suficiente para essa pessoa votar no Márcio França, deixar de votar no Dória, é difícil dizer, talvez não seja. Eu não acredito que vá ser suficiente, não. Acho que essas pessoas vão continuar votando com o Dória, sim. Agora, em geral, depois de um debate, fica todo mundo, quem ganhou, quem não ganhou, e etc, que tal. Dá, ou com objetividade, para apontar qual candidato aproveitou melhor a oportunidade oferecida para um debate entre adversários? É difícil, viu? Porque, assim, a gente dizer que uma pessoa aproveitou... eu acredito que o Dória teve dificuldades, ele se mostrou mais nervoso que o normal, ele se mostrou um pouco mais incomodado com a situação. Acho que isso foi ruim para ele, mas não acredito que seja suficiente para de fato, mexer. É que... ele ficou realmente preocupado, ele ficou realmente tenso, isso expressava, né? Então, talvez esse tipo de situação, de um debate em que a pessoa um pouco mais nervosa, que o normal, acho que isso depois encontra. O suficiente para ele ganhar muitos votos, um candidato, é muito difícil, assim, ser tão decisivo. Objetivamente é difícil. Objetivamente eu acho que encaminha tendências, assim, né? Mas objetivamente é difícil. Bom, faltando 20 dias para as eleições, o que nós estamos vendo aí? Dá para nós acreditarmos que já temos sinais de que vai haver uma polarização PT e antipetismo no primeiro turno, estou falando de primeiro turno, e que candidatos de centro-esquerda, de centro-direita, ainda têm tempo para desconstruir essa polarização? No plano federal? No plano federal. Olha, eu acho que o tempo é cada vez mais curto e eu acho cada vez mais difícil de que consiga. Assim, esse crescimento do Haddad, tudo vai depender. Eu acho que a chave dessa eleição está na capacidade do PT transferir votos do Lula para o Haddad. Bom, e pela pesquisa já está transferindo, né? Saiu hoje mesmo, o Jornal da Gazeta já mostrou que já está havendo uma transferência. A gente não sabe ainda até onde. Pois então, nesse ritmo, se isso acontecer, como está mostrando que vai acontecer, dificilmente os candidatos de centro ou mais moderados vão ser capazes de alterar. Mas essa a lógica da eleição está aí. Inclusive, na escolha do Bolsonaro como um candidato antipetista, depende inclusive da eficiência do petismo fazer com que a transferência aconteça. E a bandeira do medo, ela já está sendo empunhada? Para os dois lados, né? É medo com o Bolsonaro assumindo, é medo com o Lula, Haddad, PT assumindo. O medo está sendo usado dos dois lados. Inclusive, acho que no voto útil para um candidato como o Ciro, por exemplo. E o eleitor ainda entra nessa? Entra porque você acaba escolhendo entre as alternativas que são colocadas. Se você vê um candidato por medo de acontecer aquilo. Vota por medo. Você dificilmente, no regime democrático, você não escolhe o seu preferido, você escolhe o menos pior. Isso não é do Quer dizer, Brasil. voto útil mesmo. O tempo todo. Isso é uma lei na ciência política desde os anos 60. É assim que a gente escolhe. A gente tende a acreditar que vai escolher o que prefere, mas isso não é verdade. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Estou à disposição. Uma boa noite. Boa noite.